Cheguei, professor André Assinari aqui mais uma vez pra gente falar nessa aula de agora. O tema da nossa aula é colisões, povo. Colisões, olha só, você vai aprender a calcular, por exemplo, quando dois carros colidem. Qual que é a velocidade que o primeiro carro estava? Qual que é a velocidade que o segundo carro estava? Isso é função de perito criminal, cara, CSI faz esse trabalho aí, olha que legal, meu. E você vai aprender a fazer a física por trás, tá? Então, vem comigo e vamos lá falar de colisões. Só que antes de falar de colisões, eu preciso que você lembre de dois conceitozinhos super importantes, que são esses conceitos aqui. O primeiro é o conceito de impulso. Você lembra, né? Impulso é o quê? Impulso é força vezes tempo. Força vezes o tempo de contato, tá? Força é medida em newtons, o tempo é medido em segundos e impulso vai ser newton vezes segundo. Impulso é quando você empurra alguma coisa. Enquanto você está tocando nessa coisa, você está impulsionando-a. E o segundo conceito é o conceito de quantidade de movimento, que é a formulinha famosa quantidade de movimento. Pois é. E a massa vai ser em quilogramas, a velocidade vai ser em metros por segundo, logo a unidade de quantidade de movimento é quilograma vezes metro por segundo. E você já sabe, eu sei que você sabe, que a gente pode juntar, unir as duas equações. Como, professor? Assim, ó. Impulso vai ser igual à variação da quantidade de movimento. Show? Beleza? Então isso aqui você tem que lembrar para nossa aula de agora. Daí, pra gente começar, eu apelo para esta figura aqui. Povo, imagine que eu tenho o carinha A e o carinha B. Vamos dar nome para eles. Eu tenho o Godofredo e eu tenho o Roberval. Tem quem, professor? O Godofredo e o Roberval. E os dois estão de patins, dá para notar? Patins super legal. Um tá patins marrom, o outro patins azul, mas beleza. Os dois estão de patins e os dois estão parados inicialmente. Pensa aqui comigo. Se você entender esse exemplo, você vai saber resolver qualquer tipo de colisão, tá? Então vem comigo aqui. Tá, beleza, prof. Tem dois caras parados, tem o Godofredo e tem o Roberval, né? Exatamente. E eles vão se empurrar. Quando eles se empurrarem, pensa comigo, este cara fará uma força neste pra lá e este cara fará uma força neste pra cá. Faz sentido? Beleza. De modo que este cara vai pra lá e este cara vem pra cá. Show, prof. Só que, olha só, vê se faz sentido o que eu vou falar agora. A força que um faz no outro é a mesma. Então a força que o Godofredo faz no Roberval é a mesma força que o Roberval faz no Godofredo. Que lei é essa? Ação e reação. Em inglês, action and reaction. Exatamente. Beleza, então a força é igual, né, prof? Isso, a força é igual. E o tempo que um toca no outro é o mesmo tempo que o outro toca no um. Faz sentido? Os dois estão aqui, ó. O tempo que um toca no outro é o mesmo tempo que o outro toca no um. Não dá pra ser diferente. Se você quiser pirar um pouquinho, cara, não dá pra esse aqui tocar mais tempo do que esse. Não, simplesmente não dá. Isso quer dizer que o quanto esse cara impulsiona o Roberval é o quanto o Roberval impulsiona o Godofredo. Os dois fazem o mesmo impulso. Povo, os dois fazem o mesmo impulso. E se os dois fazem o mesmo impulso, quer dizer que os dois variam a mesma quantidade de movimento. Aí é que tá. Perceba isso. Se os dois fazem o mesmo impulso, quer dizer que a variação de quantidade de movimento deste cara para lá é a mesma da variação da quantidade de movimento do Godofredo para cá. Então, quantidade de movimento do um é igual a quantidade de movimento do outro. Então, o que você vai fazer para resolver qualquer tipo de colisão? Você vai fazer o seguinte, é isso aqui, ó. A quantidade de movimento antes de acontecer a colisão tem que ser igual à quantidade de movimento depois de acontecer a colisão. Fechou? Então, quantidade de movimento antes de acontecer a colisão tem que ser igual a depois. Quando eu falo antes igual a depois, eu estou falando assim, ó, quantidade de movimento antes dos dois, tá? Do sistema. A quantidade de movimento do sistema antes da colisão tem que ser igual a depois. Fechou? Você anotou isso aqui? Se você anotou isso aqui, você já sabe resolver todas as questões de colisão. Fechou? Tudo bem? Então, quantidade de movimento antes igual a depois. Só um detalhe, isto aqui vai acontecer, é o que a gente chama de conservação. Conservação da quantidade de movimento. Isso vai acontecer quando não houver forças externas
ao teu fenômeno. Vou falar de novo, porque agora, professor, você falou difícil aí, professor, eu achei bonito, mas não entendi. Legal. Ó, isso aqui vai acontecer, esta conservação da quantidade de movimento vai acontecer quando não houver forças externas à tua colisão. Professor, como assim força externa? Quando esse cara empurra esse, só tem força interna ao sistema. O sistema é esses dois caras aqui, né? São esses dois caras que eu estou estudando. Beleza, professor, isso aqui não é uma colisão, isso aqui é um empurrão. Legal, isso aí. Então, ó, quando um empurra o outro, só tem força interna ao sistema. Professor, o que seria uma força externa? Seria eu vir aqui e empurrar os dois para lá. Isso é uma força externa ao sistema. E quando tem força externa ao sistema, daí a quantidade de movimento aqui não vai se conservar. Mas não se preocupe com esse tipo de questão, tá? Não cai para você isso aí. Então é só forças internas agindo. E numa colisão de carro, por exemplo, só tem forças internas agindo. Vem um carro, bate no outro, acabou. Professor, e se vier a mão de Deus ali para livrar um dos carros? Daí é uma força externa. Daí você não vai resolver assim. Entendeu? Beleza? Então, fica a dica pra você. Falou em colisão e deixa eu te falar mais, meu. Vou te dar o poder agora. Não é só colisão que você consegue resolver com isso. Não é. Tem mais. Ó, você consegue resolver questões de colisões. Você consegue resolver questões de explosões. Sério, professor? Sim. Questão de explosão a gente resolve do mesmo jeito. Usando isso aqui, ó. Quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Você sabe como o esquadrão antibombas ele faz? Olha só, o esquadrão antibombas, ele tem um catálogo de bombas que já existiram por aí. Beleza. E daí eles viram uma malinha no meio da rua. Opa, uma malinha no meio da rua é coisa perigosa, afasta todo mundo. E daí eles pensam o seguinte, ó, aquela mala tem uma bomba assim, assim, assado. Legal. Só que, se de acordo com a bomba que tem lá, ele consegue saber a velocidade com que o pedaço da bomba sai, os pedaços da bomba saem quando ela explode. Beleza, professor? Sabendo a velocidade, você consegue saber o raio que você tem que tirar as pessoas. Ó, porque se esse pedaço sair com ângulo de 45 graus, lançamento oblíquo, você já sabe resolver isso aí? Se esse pedaço sair com ângulo de 45 graus, ele tem o alcance máximo. E daí eles calculam, ó, o alcance máximo, um pedaço sai com a velocidade de 100 metros por segundo, v ao quadrado, v0 ao quadrado, usa Torricelli, papapá, tipopá, alcance máximo é 2 km. Então ele tem que tirar todas as pessoas de 2 km de distância, num raio de 2 km, ó, pra tudo que é lado. Tirou as pessoas, fechou. Daí o cara vai lá com um traje especial e corta o fio vermelho, bum, aê, show, parabéns. Legal? Então, questão de explosão, para você saber a velocidade do projétil, para onde, como, com qual velocidade vai sair, você vai resolver também com quantidade de movimento antes igual depois. Mas não só. Olha o poder desse negócio aí. Ó, tem empurrão, que é o exemplo que eu te dei. Questão de empurrão, a mesma coisa. Não só, calma que não acabou ainda. Questão de decaimento radioativo, povo. Decaimento radioativo também é assim. Quando um material radioativo, ele decai, que a gente fala, ele solta para um lado uma radiação, uma partícula, ele pode soltar um nêutron para um lado. Imagine que tem um átomo que solta um nêutron para um lado. Quando ele solta o nêutron para um lado, o átomo é empurrado para o outro. Isso é decaimento radioativo. Se você sabe a velocidade de um, você sabe a velocidade do outro. Fazendo o quê? Fazendo isso aqui, ó. Quantidade de movimento antes ou depois. Mas não só. Professor, tem mais, professor? Tem, cara. Olha isso, olha isso. Então, colisão, explosão, empurrão, decaimento radioativo e... BUM! Arma de fogo. Você vai conseguir calcular armas de fogo. O que eu falo com armas de fogo? Recuo. Então imagine, eu, professor André, eu já fui do Exército Brasileiro. Então eu servi o Exército durante um ano e tal. E lá, quando eu estava servindo, eu tive a oportunidade de atirar de fuzil. Fuzil, arma grandona e tal. E daí eu fui atirar de fuzil, meu, e pra você atirar, você tem que encaixar bem certinho aqui, porque o recuo dela é muito grande. Então quando você atira, você faz... E daí volta a atirar. Só que se não encaixar aqui, se encaixar mais um pouquinho pra cá ou mais um pouquinho pra lá, você pode deslocar o ombro. E eu vi acontecer. O cara atirou, pá! Teve o recuo, o cara deslocou o ombro, ela ficou assim, ó. Daí o cara teve que ir lá e colocar no... Enfim, arma de fogo, povo, pra você saber a velocidade de recuo de uma arma. Show? Então tudo isso aqui você consegue resolver só com isso aqui, ó. Quantidade de movimento antes igual a depois. Sucesso? Um exemplo. Olha só. Imagine, vê se você entendeu isso aqui.
Imagine que eu estou aqui. Não precisa imaginar, eu estou aqui, né? Só olhar. Tá, só que na minha frente tem um lutador de sumô. Só de tanguinha, né? De lutador de sumô, legal. Que bizarra essa imagem, né? Eu aqui e o lutador de sumô aqui na minha frente. Beleza. O lutador de sumô tem 3 vezes mais massa do que eu. Pensa um pouquinho. Tem 3 vezes mais massa do que eu, certo? E imagine que eu tô de patins e ele também. Tá, os dois de patins, professor? Sim, os dois de patins. E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou empurrar o lutador de sumô. Você vai empurrar ele, professor? Tem medo não? Não. A história é minha, né? Então, eu empurro o lutador de sumô. Legal. Você concorda comigo que eu vou pra trás? Concordo. E o lutador de sumô também? Também. Agora, quem vai pra trás mais rápido? Professor, foi o senhor que empurrou, né? Fui eu que empurrei. Quem vai pra trás mais rápido? O lutador de sumô ou eu? O que você acha? Resposta. Quem vai pra trás mais rápido sou eu. Por quê, professor? E eu vou te falar mais ainda. Eu vou pra trás com a velocidade 3 vezes maior do que o lutador de sumô. Eu vou empurrar ele, eu vou pra trás bem rapidinho, ele vai fazer só assim, ó. Só isso, sacou? Então, por quê? Porque quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Pensa comigo. Quanto que era a quantidade de movimento antes? Só os dois estavam parados, né? Isso. Então é 0. Quantidade de movimento antes vai valer 0. Porque os dois estavam parados, a minha é 0, a dele é 0. Legal. Quando eu empurro, eu vou pra trás. Só que eu vou pra trás, vê se faz sentido. Ó, antes é 0. Depois, eu tenho quantidade de movimento, ó, quantidade de movimento de Andrezinho, mais quantidade de movimento do lutador de sumô, do sumozinho, ó. O A é de Andrezinho e o S é de sumozinho, certo? Antes é 0 e depois é isso aqui. Eu posso passar pra cá, daí eu vou ver que menos quantidade de movimento do Andrezinho é igual a quantidade de movimento do sumozinho. Beleza? Agora eu vou abrir, ó, menos M vezes V do Andrezinho é igual a M vezes V do sumozinho. Beleza, prof? Tem que ser igual e contrária. Ah, então isso quer dizer que um vai para lá, outro vai para cá? Exatamente, isso quer dizer o contrário. Agora, o tem que ser igual é o seguinte, ó. Se a velocidade, se eu tenho massa 3 vezes menor que a dele, quer dizer que eu vou ter uma velocidade 3 vezes maior. Se ele tem uma massa 3 vezes maior que a minha, quer dizer que ele vai ter uma velocidade 3 vezes menor que a minha. Ah, professor. Porque se eu colocar esses valores aqui, vai ter que dar igual, sacou? Pra quantidade de movimento se conservar. Sucesso, povo? Então tá aí uma ideia bem legal. E vamos fazer um exercício? Olha só, um exemplo, tá? Um exemplo. Imagine uma massinha de 0,3 kg que é lançada horizontalmente, lançada assim, ó, pá, com velocidade de 5 metros por segundo contra um bloco de 2,7 kg. Tá, a massinha tem 0,3 e o bloco tem 2,7, certo? Que se encontra em repouso sobre a superfície em atrito. Ei, o bloco tá parado e eu jogo a massinha nele. Tá, prof, após a colisão, a massinha se adere ao bloco, ela fica junto com o bloco. Determine a velocidade final do conjunto, massinha, bloco, em metros por segundo, imediatamente após a colisão. O que você vai fazer? Adivinha? Ó, quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Foi colisão? Qualquer uma. É isso. Acabou. Essa é a primeira coisa que você vai escrever. Tá. Daí eu posso abrir, ó. Quantidade de movimento antes é a massa da massinha, velocidade da massinha, massa do bloco. Velocidade do bloco. Massa depois, né? Os dois estão juntos. Então eu coloquei os dois juntos mesmo. Massa da massinha mais bloco e velocidade da massinha e do bloco juntos. Beleza, prof. Daí é só jogar os valores. Olha que fácil, meu. Só jogar os valores, prof? É. Joga os valores lá. 0,3 massa da massinha, 5 velocidade da massinha antes da colisão. 0 velocidade do bloco, 0 é tudo. 3 é a soma das duas massas, né? 0,3 mais 2,7 dá 3. E eu quero saber a velocidade da massinha do bloco. Beleza, prof. Fiz a conta. Bum! Deu 0,5 metros por segundo. Letra D de doidão. Cara, então tá aí um exemplo como resolver as questões de colisão. Sucesso? Beleza? Então, tá aqui, ó. Super simples, super suave. E lembre-se, quando você ver uma questão, ela pode ser de colisão, pode ser de empurrão, pode ser de arma de fogo, pode ser de
explosão ou decaimento radioativo, você sabe como resolver. Quantidade de movimento antes, igual depois. Show? Beleza, povo? Professor Andreas fica por aqui. Até a próxima. Tchau!